Olá, tudo bem? Se você gosta de plantas, vai adorar o programa de hoje. Vamos falar sobre o cultivo da rosa do deserto, uma linda flor que vem conquistando cada vez mais admiradores por sua beleza e variedade de cores e de tamanhos. Você sabia, por exemplo, que essa planta pode chegar até 4 metros de altura em um espaço natural? Geralmente, elas são comercializadas em vasos ainda no tamanho pequeno. O cultivo não é difícil, mas hoje vamos revelar os segredos para ter uma rosa do deserto sempre bonita e saudável. Quem vai ajudar a gente a esclarecer todas as dúvidas e curiosidades sobre o cultivo da rosa do deserto é o Carlos, um produtor rural que conhecemos junto com a esposa Elisa em uma reportagem na CEAGESP, local onde eles comercializam rosas do deserto. Fica com a gente, o São José do Campo está no ar! Visitamos a CEAGESP, o Carlos e a Elisa contaram algumas curiosidades sobre a flor tão única e bela. O casal também convidou a gente para conhecer o local onde são cultivados mais de 50 mil vasos da espécie. E olha só que maravilha, conversamos com esse casal aqui super simpático que produz essas rosas maravilhosas, as rosas do deserto, e já garantimos aí uma pauta para um próximo São José do Campo. Vamos lá visitar vocês, tudo bem? Tudo bem. Com certeza. Convite aceito, vamos conhecer a fazenda localizada em Eugênio de Melo, onde o Carlos administra o cultivo de rosas do deserto e outras espécies de plantas. Carlos, como que é cultivar rosa do deserto? Quais os cuidados que o produtor deve ter? Primeiramente é o substrato, né? Substrato próprio para ela. Aí, depois os cuidados é a água. Ela não gosta de muita água? Não gosta de muita água. Imaginei, né? Porque deserto, com água. E bastante claridade? Bastante claridade. Mesmo com a estufa, assim, não atrapalha? Não. A estufa é só para proteger da chuva. Ah, tá. Porque tem semanas que chove semana inteira, aí ela não gosta. Ah, entendi. Então, quantas vezes por semana você rega elas? Dias quentes, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana são suficientes. E a regra vale para quem tem rosa do deserto em casa também? Sim. As rosas do deserto precisam de muita luz solar para um bom desenvolvimento. Consideradas plantas de sol pleno, elas precisam receber pelo menos 6 horas de sol direto por dia. A ausência desse contato resulta em floradas pouco abundantes ou ainda pior, não florescimento. Eu tinha uma rosa do deserto, eu mostrei a foto para o Carlos lá no CEAGESP, eu fiquei até com vergonha, a expressão que ele fez. Ele olhou assim para minha rosa e falou: menina, você vai matar essa rosa, porque 2 anos na área de serviço, mas pegava claridade, só que não basta só claridade, tem que ter o sol mesmo, sol né? Sol mesmo, Pelo menos 6 horas, né? 6 horas de sol. E não custa nada também colocar uma vitamina, né? Sim, esse é o que mais gosta, viu? 2 dicas do Carlos, e eu coloquei ela na claridade, ela pega essas 6 horas de sol, acho que até mais. Comprei ali um substrato para ela, aí mostrei a foto hoje de novo e agora eu tô curiosa. E aí, Carlos, como que está a minha rosa? Agora você está de parabéns. Que bom, agora eu estou de parabéns. Durante a prosa, Carlos contou pra gente que cultiva as rosas do deserto há 5 anos e ele nos contou como tudo começou. Graças ao primo, ele que cedeu esse espaço aqui com rosa do deserto. Aí ele falou: cultiva aí. Aí peguei para cultivar, mas é uma planta boa, viu, para cultivar e comercializar. E hoje, há 5 anos então nesse espaço, você comercializa elas só aqui no CEAGESP, na CEAGESP, ou manda para São Paulo, para outros lugares? Comercializo uns 50% aqui em São José dos Campos, aí o resto vai para o Brasil inteiro. Olha só, gente, de São José dos Campos, Eugênio de Melo, para ser mais precisa, para o Brasil inteiro.
Semelhantes a grãos de arroz, as sementes da rosa do deserto precisam ser plantadas deitadas, com uma distância de 10 centímetros entre elas. Em pensar que elas se transformam em plantas enormes, como essas, por exemplo, com mais de 10 anos. Na propriedade do Carlos, encontramos outras espécies de plantas e, claro, que eu aproveitei o conhecimento do produtor para entender um pouco mais sobre, podemos dizer, o mundo encantado das plantas. Originária da África do Sul, a rosa do deserto se adapta facilmente a países tropicais. Afinal, elas são plantas originárias de áreas muito quentes. O caule é mais grosso na base porque a flor precisa de estrutura para suportar bastante vento e reservar água. Quando a gente observa a planta, lembramos logo de uma pequena árvore com raízes visíveis. As flores da rosa do deserto podem ser encontradas em diversas cores, desde tons de branco, rosa, lilás, vermelho e vinho, até a exótica rosa do deserto preta. Algumas horas na estufa e confesso que estou apaixonada pelas rosas. Imagine então o Carlos, que passa o dia inteiro cuidando delas. E agora, como produtor rural de São José dos Campos, todo dia tendo contato aí com essas belezuras, o que isso representa para você? Não dá nem para falar assim, porque essa planta aqui é uma benção. E agora uma conta aqui, eu não consigo calcular, mas você tem noção mais ou menos quantos vasos de rosas do deserto a gente tem aqui nesse espaço? Uma noção mais ou menos. Deve ter por volta de uns 50, 60 mil vasos. Nossa, gente, 50, 60 mil vasos de rosa do deserto. Eu estou aqui encantada, né? Eu não consigo parar de olhar, porque cada cantinho que a gente olha é uma mais linda que a outra. E eu quero mostrar para vocês também esse cacto. Você falou de um super diferente, rabo de macaco, é isso? Rabo de macaco, tem rabo de gato. Rabo de gato. E é curioso, porque se a gente passa a mão no sentido dela, não acontece nada. Mas se passar ao contrário, isso, aí espeta rapaz, tudo. Crianças, não tentem isso em casa, pelo amor de Deus. Se você também é apaixonado por plantas, entende perfeitamente como eu fiquei feliz no meio de mais de 50 mil vasos de rosa do deserto. Na volta do intervalo, vamos conhecer algumas espécies de cactos exóticos. E claro que nós também vamos compartilhar dicas de como cultivar essas plantas. Fica com a gente, o São José do Campo volta já já. Estamos de volta no São José do Campo de hoje. Você descobre muitas curiosidades sobre o cultivo de rosa do deserto. Como o próprio nome sugere, é uma planta de sol pleno. Uma das grandes características das rosas do deserto é o caudex. O caudex nada mais é do que uma parte do caule que é mais grossa na base e serve para armazenar água. Esse toque exótico proporcionado pelo caudex também agrega um grande valor ornamental a essa planta. Junto com as folhas em formas de gotas e das lindas flores, formam um conjunto muito atraente nas rosas do deserto. Porém, não só de rosa do deserto vive a produção do Carlos e da Elisa. Conferimos outras espécies e, melhor ainda, o Carlos passou algumas dicas sobre o cultivo dos cactos e de suculentas. Acompanhem comigo. Gente, olha só, aqui são alguns cactos, né, que vocês comercializam? Sim. A prosa segue e a gente vai encontrando uma planta mais linda que a outra. Tem
uma árvore de jade ali que eu estou encantada com elas, eu vou mostrar para vocês. Mas a jade, ela é uma suculenta. Suculenta. E ela chega a ficar uma árvore mesmo, uma arvorezinha de jade. E essa daqui tá bonita, verdinha. Ah, eu sou apaixonada, né? Esse daqui é o brinco de pérola que eles falam? Não, Só é pérola? Colar de pérola. É. Olha que beleza. Que lindo. Essa daqui você planta aqui também? Algumas coisas eu faço. Algumas Faz as coisas eu mudinhas. compro, É difícil fazer a mudinha desse colar de pérola? Não é difícil, não. Ah, então vou ter que pegar umas dicas com você, que eu tenho uma lá em casa também que não vai, hein? É. Agora começou a querer se desenvolver, mas... Gente, olha, o que é a mudinha dela? Se eu tirar um pedaço dela e plantar, já nasce? Isso, é. Olha que... E qual que é o segredo para ela ficar tão bonita assim? Porque aqui, ó, se a gente soltar, ela tá juntinha, né? É, mas ela cai. Posso soltar? Pode. O telespectador vê, olha. Qual que é o segredo, Carlos, para ela ficar assim tão linda? É adubo, né? Adubo! Olha, gente. É o substrato certo para ela, né? Qual que é o substrato indicado? Tem o substrato para suculenta. Ah, para suculenta. Não precisa ser especificamente do colar de pérola, mas... Atenção para essa dica! As suculentas não toleram solo encharcado, pois o solo muito úmido apodrece as raízes e pode destruir a planta. Continuamos o tour pelas suculentas. Gente, que lindas daqui! Isso daqui não é o brinco de pérola, é uma outra espécie. Esse é colar de melancia. Parece melancia. Olha aqui, dá para pegar de pertinho, parece uma melancia mesmo. Colar de melancia. E tem o tal do golfinho, né? Isso. Que é esse daqui do lado? Não. Não, esse daqui qual que é? Esse é bananinha. Ai, bananinha. O golfinho é aquele lá. Ah, é o golfinho, é verdade. Gente do céu, olha aqui. Olha se não parece um golfinho mesmo. Incrível. Golfinho, bananinha, melancia e o brinco de pérola. É isso. Quanta variedade. Rubi, esse é o anzol. Olha. É o cotiledão. Tem vários. Vários. E eu conhecia só o golfinho, que eu já ouvi falar, mas não conhecia ainda de perto. E o brinco de pérola. E aqui estão mais suculentas. Essa daqui, ela fica com essa tonalidade, depende da claridade, né? Sim, é sol. Ah, então... É sol, fica vermelho. E Aí na sombra ela vai perdendo esse tom vermelho e ela fica bem verdinha, né? É. Vou levantar uma aqui pra... Ai, não, se eu levantar ali vai sair com... Olha, com extrato e tudo. Meu Deus, peraí. Olha eu fazendo bagunça aqui no espaço do Carlos. Mas calma que de plantas eu manjo, então coloco de novo. Isso aí. Olha. Nossa, fica linda. Então, vamos continuar aí o nosso passeio, o nosso tour por esse espaço. O que não falta aqui são curiosidades, né? E eu quero explorar todas. Vamos lá? Curiosidades sobre as suculentas esclarecidas. Carlos exibe todo orgulhoso os pés de rosa do deserto que estão há um bom tempo recebendo os cuidados dele. Esse vaso, que tem mais de 10 anos, está florindo há 4 meses. Cai uma flor, já nasce outra. Isso, aqui a gente pode ver ó, que tem um botãozinho a caminho, né? Algumas estão saindo, mas os botões aparecem. E qual que é o vaso ideal para a rosa do deserto? Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu vejo que todas aqui estão nesses vasos que a gente pode falar que é tipo um vaso bacia. É isso? Cuia, esse é o nome? né? Cuia. Essa daqui seria um vaso mais ideal. Isso, E por que tem que plantar na cuia? Para a raiz dela ficar exposta? Porque, não, um é por isso e o outro ela não gosta muito de lugar molhado. Então, quando o vaso é fundo, aí a umidade fica... fica muita umidade no... Entendi. O vaso raso, a gente vai fazer a rega, vai secar muito mais rápido, porque são menos terra. Isso. E tem um substrato ideal para ela também? Tem. Tem que comprar o substrato para a rosa do deserto. Isso. Ah, legal. E aí, já que a gente viu... Gente, aqui tá um calor, a estufa. Agora eu entendi porque que é rosa do deserto, que eu estou me sentindo no deserto, transpirando adoidado. Mas tá uma delícia. Bom, já que nós conhecemos a rosa do deserto de 10 anos, o Carlos vai me levar lá no fundo da estufa, né, Carlos? Sim. Que tem as sementes da rosa do deserto e os bebezinhos. Então vamos continuar nosso tour nesse clima de deserto para falar sobre as rosas do deserto. Vamos lá. Ah, antes de ir para lá, olha só, eu não posso deixar de mostrar para vocês essa jade.
Meu Deus do céu, foi a primeira coisa que eu vi. A pauta é rosa do deserto. As rosas do deserto que me perdoem. Mas eu não posso passar batido, gente. Olha que coisa incrível. Você tem mais ou menos uma noção quantos anos que tem essa daqui? Mais de 30 com certeza. Mais de 20 tem. Mais de 20, né? Mais de 20 anos. Ai, uma suculenta que virou uma arvorezinha, que virou várias arvorezinhas e que deixou a repórter apaixonada. Então, vamos voltar para o assunto que a gente veio para fazer, né? Que é a rosa do deserto. Vamos lá. No caminho até as sementes, observei um caudex mais diferente que o outro. Bom, aqui, Carlos, para a gente entender, você separa elas por estação, na verdade, né? Começa aqui as sementinhas, que a gente vai dar uma olhada agora. É a minha matriz, né? Tanto como para enxerto, como para semente. E onde que sai a semente dela? De onde que sai? Da flor? Vamos ver, né? Quero conhecer a semente da rosa do deserto. Olha aqui, gente, todos os lugares que a gente olha, tem um botão, tem uma rosa, tem um pé mais diferente do que o outro. Olha esse. Que lindo. Muito legal. Finalmente chegamos na estação onde estão as sementes. Mas aqui a gente tem várias sementes, ó. Uma, duas. Uma bainha dessa deve ter umas 25 sementes. Nossa! Então, olha que incrível, a natureza é maravilhosa, né? Como eu sempre comento, adoro colocar as mãos na terra. No próximo bloco vou mostrar como manejar as sementes e também como fazer o enxerto, que é a união de duas plantas em um único pé. E mais uma vez recebi um desafio. O Carlos me desafiou a plantar algumas sementes da rosa do deserto. E mais do que isso, levar para casa e cuidar das sementes para elas germinarem. Será que eu consegui? A gente descobre na volta do intervalo. Voltamos já já. As rosas do deserto são plantas belíssimas de caule escultural e floração exuberante, que encanta jardineiros e conquista fãs no mundo todo. Mas, para que fiquem cada vez mais bonitas, essas plantas têm alguns segredinhos para fazer encorpar o caule e as raízes. Além disso, você também pode estimular florações durante o ano inteiro. E para descobrir quais são os cuidados ideais com a rosa do deserto, nossa equipe visitou uma estufa no distrito de Eugênio de Melo, que conta com mais de 50 mil pés da planta. No primeiro e no segundo bloco, aprendemos, entre outras dicas, que o local ideal para a rosa do deserto, além de arejado, é uma área aberta e bem ensolarada. Elas devem tomar pelo menos 6 horas de sol por dia. E não tenha medo de podar sua rosa do deserto. As podas são imprescindíveis para dar forma às plantas e serve também para estimular as florações. Como toda planta, as rosas do deserto necessitam de água para o seu desenvolvimento. Porém, assim como a maioria de outras espécies, o solo não deve ficar encharcado. Por conta disso, escolha vasos que apresentam uma boa drenagem de água e regue a planta com moderação. Dicas ok? Chegamos no espaço onde estão as sementes. A polinização das sementes aqui é de forma manual. E tem alguma que está no ponto de abrir, pra gente abrir? Eu colhi agora. Aqui, ó. Olha aqui, peraí, ó. deixa eu mostrar pra eles. Aqui, ó. Ah, meu Deus, que espetacular. Peraí. Essa? É. Posso pegar? Pode, posso tirar? Pode. Tira as duas? Ou uma só? Só essa, né? É só essa. Gente, eu estou encantada em pensar que dessa semente aqui vai nascer uma rosa dessa daqui. Aqui, na verdade, são várias, né? Nossa, que incrível, Carlos, que incrível. Esses vasos devem ter uns 5, 6 anos. E por
por que ela ficou toda embolada assim? O que acontece? É aquele detalhe que eu falei, não vaso comprido, né? Sempre o vaso Sempre assim. vasinho pequeno, então deixa num pote pequeno e a raiz começa a trançar porque não tem aonde ir. Olha. Ela precisa de espaço, né? Ela E você tem um vaso maior para mudar ela? tem. Vamos levar ela e mudar já? Aí, ó. A gente vai plantar ela num vaso maior, porque ela tá gritando naquele vaso pequeno. Então vamos dar mais espaço para essa rosa. Ai, gente, que bacana. E tem uma diferença também. Ela pode ser tanto assim, né, comum, como dobradinha. Vamos procurar uma dobradinha para mostrar pro telespectador, mas existe essa diferença. Então essa daqui, que tá na minha mão, é uma comum. É uma comum. E a que tá na mão do Carlos é uma dobrada. Dobrada. São espécies diferentes. Gente, olha, não, fala sério, é uma pauta encantadora. Para dar conta de toda a missão com as rosas, Carlos conta com a ajuda da esposa Elisa e das funcionárias Rosimeire e Juliana. E finalmente é chegada a hora de plantar as sementes. Olha só a quantidade de sementes. A gente retira esse dente de leão aqui, as laterais, né, Carlos? Sim. E na verdade o que a gente vai plantar é esse pedacinho aqui, ó. Essa é a semente. Agora, por que que tem o tal do dente de leão na lateral? Assim, por que que tem esses pelinhos nas laterais? A natureza é muito sábia, né, gente? Quando o vento passa, sopra e automaticamente vão sementes de rosas do deserto para tudo quanto é lado. Posso fazer o papel do vento? Pode. Ah, eu tô fazendo tudo aqui hoje. Aí estão todas cobertinhas. Isso, agora você leva lá na sua casa lá e você rega e você vai ver se vai nascer ou não. Ai, que responsabilidade. Essa é a Nossa. sua responsabilidade. Ah, vai, tem que nascer e eu vou mandar foto para vocês. Antes do programa ir ao ar, eu tenho certeza que ela já vai estar lá com brotinho, eu vou mandar foto para vocês. Depois de plantar as sementes, mudamos aquele pé que estava em um vaso pequeno para um maior. Ficou linda! Essa rosa, que nós não sabemos a cor, né, Carlos? Sim. Estava em um vaso menor e aí com as dicas do Carlos, nós transportamos ela para um vaso maior. A raiz fica exposta. Na verdade, o Carlos me contou que esse daqui é o espaço que ela armazena água, Sim. igual o camelo no deserto. E as raízes que buscam os nutrientes da terra são as que ficam embaixo, né? Aquelas menores que elas se espalham. E aqui nesse vasinho menor, olha aqui, estão as sementes, que eu tô com uma responsabilidade enorme de levar para casa, cuidar. Gente, olha aqui, vocês precisam nascer, hein? Pelo amor de Deus. A minha fama de dedinho verde, que geralmente o que planta dá, não pode falhar. Não vai falhar, não Carlos. vai eu vou te falhar. mandar fotos, daqui a alguns dias você vai ver só. Nossa Deus, mas eu acho que não vou nem dormir, eu vou colocar ela do lado da cama e ficar vigiando lá. Eu vou colocar ela do lado da minha cama, eu vou acordar. Saiu, não. Ah, mas vai sair. Ah, mas é questão de honra. E eu vou mostrar pra vocês também, viu? Vai duvidando. Seguindo todas as instruções do Carlos, 5 dias depois, olha só os pezinhos de rosa do deserto que germinaram. E elas estão cada dia mais lindas. Conforme prometido, aí estão as fotos. Algumas já estão até no vaso. A enxertia é uma prática muito comum na jardinagem e significa unir plantas da mesma espécie, mas de variedades diferentes, como por exemplo, de cores de flores ou folhas com outras tonalidades e tipos. A vantagem dessa prática com as rosas do deserto é que, além de ser extremamente fácil, mesmo para os iniciantes, devido ao sistema vegetativo ser bem leguminoso e suculento, há poucas chances de incompatibilidade ou rejeição de cores. E a Rose explicou na prática como funciona esse processo.
depois, o próprio papel vocês precisam tirar ou ela mesmo já se vira e o brotinho consegue sair pelo papel? O brotinho sai, mas daí a gente tira o plástico, Tira né? o plástico, daqui pra uns não 20 ficar dias. feio, né? Ah, bacana. E será que eu consigo fazer uma então? Vamos ver, meninos? Vamos lá. Bom, e agora me acomodei aqui na estação da Juliana, que é o momento de trocar elas de vasinho, né, Ju? Transição, momento de transição. Gente, olha, a Juliana já me deu altas dicas aqui. Sabe aquela mudinha que eu estou com a responsabilidade de brotar lá em casa? A Juliana falou, quando ela começar a sair, eu coloco em um potinho menor, que é esse potinho menor que faz com que o caldex dela comece a modelar, né? Aí eu rasgo com a mão mesmo? Ah, é fácil, né? Aqui, ó, tiro com a mão. Ai, gente, que coisa linda. Olha, o detalhe da raiz que condiciona direitinho aqui. Muito obrigada, viu? Por estar sua estação de trabalho, eu adorei. Vou plantar até mais algumas aqui porque eu gostei. E plantar é comigo mesmo. O São José do Campo é isso, compartilhar com vocês um pouquinho do campo em diversas regiões da cidade. Muito legal essa experiência. E você, já cultiva uma rosa do deserto em casa? Se ainda não tem, que tal aproveitar as dicas desse programa e deixar seu ambiente ainda mais bonito? O São José do Campo de hoje fica por aqui. Até a próxima!